Boa noite, gente. Esperando aqui a Fábio entrar para a gente falar sobre um tema muito importante. Olá! Oi, irmã! Oi, irmã! Ai, que linda! Tudo bem? Oi, Rafa! Não Feliz ano é? Ah, Rafa, novo! não é linda? Seja Tá linda! bem-vinda! Daí, vamos esperar uns minutinhos aqui para o pessoal entrar. Que bom ter você aqui, Rafa. Tava com saudade de você já. Que na última não te vi. Tava com saudades. Que bom mesmo. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema bastante importante aí para todos nós, né? Um tema aí, Janeiro Branco. Então, acho que é fundamental que a gente inicie de fato o ano falando um pouquinho sobre isso. Mas enquanto o pessoal não chega, vou dar aqueles recados protocolares, né? Faz lá a nossa propaganda, Lu. Para quem ainda não nos segue, por favor, gente, nós estamos também no YouTube, até a gente precisa começar a fazer as lives por lá, para ver se a gente consegue trazer mais gente lá para o nosso canal do YouTube. Porque, claro que a gente sabe que o algoritmo faz com que o conteúdo seja distribuído quanto mais visualizações ele tiver. Se ele tiver comentário, se ele tiver curtida. Então, a gente pede para vocês, vão lá, curtam a nossa página, curtam aquele vídeo que vocês mais gostaram, comente, põe um emoji se gostarem. E se vocês gostaram muito, compartilhem com outras pessoas para que nosso conteúdo chegue ainda mais longe e para que a gente possa, enfim, levar a informação sobre os assuntos mais variados em relação ao comportamento para todo mundo. Eu acho que o nosso objetivo é esse, né, com o canal. A gente tem aprendido também bastante, né, Fábio? Com certeza. Com os nossos convidados, com os temas que a gente também pesquisa para trazer aqui para vocês. É claro que tem alguns temas que eles já fazem parte do nosso trabalho diário, a Fábio como psicóloga, eu como advogada, mas tem temas que não, né? Que eles fazem parte da nossa esfera da vida e que a gente acaba aí estudando um pouquinho, se aprofundando um pouco mais sobre eles para trazer para vocês. No caso do tema de hoje, por exemplo, eu não sou uma estudiosa do assunto, mas ele está na esfera da vida. A Fábio, muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, porque nós vamos falar sobre saúde mental, saúde emocional, e a gente sabe que é um tema que está aí na atualidade. Eu estava dando uma olhadinha, como eu falei para vocês, a gente pesquisa também, e eu estava vendo que a Organização Mundial de Saúde estimou que cerca de 25% das pessoas em todo o mundo vão enfrentar em algum momento da vida algum transtorno de ordem mental ou neurológica, o que é um dado bastante preocupante. E se a gente se atém ao nosso meio, vou aqui falar do meu mundinho, do meu reduto de trabalho, por exemplo, de convivência, eu vejo que são muitas amigas e amigos que enfrentam situações como crise de ansiedade, crise do pânico, depressão. Alguns fazem tratamento e tomam inclusive a medicação para conseguir dormir. Outros têm que ter uma medicação controlada para evitar a crise de ansiedade. Eu mesma passei por episódios de crise de ansiedade que teve como início, a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade foi quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado. Eu não sabia o que era aquilo. Eu confesso para vocês que achei que estava infartando. Achava assim, sou muito nova para isso, mas foi a sensação que eu tive, né? Porque disparou meu coração, enfim, eu tive uma taquicardia, comecei a sentir falta de ar, a minha mão começou a formigar, tive formigamento nas mãos e um suor que vinha das minhas costas. E aquela coisa assim de não conseguir respirar. O que me ajudou naquele momento foi que eu praticava yoga. E a yoga, ela me ajudou no seguinte sentido.
quando a gente faz essa prática, eles ensinam muito, trabalham muito com a respiração. Então, como estava com aquela ansiedade, com aquela falta de ar, eu comecei assim, achei que estava infartando, tá, gente? Eu pensei, será que isso é um AVC? Será que estou infartando? E eu comecei, respira, 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 né? A falar comigo mesmo e a respirar, a procurar controlar minha respiração. Eu respirava devagar, comecei fazendo aquelas contagens que na aula de yoga a gente aprende a fazer, né? Na hora de inspirar, contar até 6, na hora de expirar e tudo. E eu comecei a fazer isso e vi que o meu corpo foi retomando, né, a sua normalidade. Então, o formigamento foi melhorando, foi diminuindo até que passou. E aí, depois, ao longo dessa caminhada, esse foi um episódio isolado, eu não tive mais durante um bom tempo. E há pouco tempo atrás eu tive novamente uma crise de ansiedade. Dessa vez foi uma crise mais forte e eu estava dirigindo, o que me causou bastante medo, né, do que é isso que está acontecendo e tal. E eu vou dizer para vocês que os sintomas, embora alguns muito semelhantes à primeira vez, eles vieram com mais intensidade. Talvez pelo fato de eu ter ignorado lá atrás que aquilo era um indício de algo que precisava de um tratamento. Isso porque, para introduzir aqui o tema, que depois eu vou jogar para a Fábio, que tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, ainda há muito estigma na sociedade em relação aos transtornos de ordem mental, de ordem emocional. Então, a gente sabe que há muito desconhecimento, né, muita falta de informação e muito preconceito, infelizmente. Muita gente também fala muita bobagem acerca da depressão, especialmente, e mesmo de crise de ansiedade, né, que atribuem a determinados comportamentos ao perfil da pessoa, à personalidade, ao temperamento, e não tem absolutamente nada a ver. A Fábio vai poder dizer sobre isso, mas assim, se o fato de você ser mais pavio curto vai importar, se o fato de você ter uma personalidade forte vai ter alguma relação com isso, ou não tem nada, é uma bobajada. Mas o fato é que esses estigmas acabam prejudicando não só a pessoa que está passando por isso, como a sociedade como um todo, porque nós vivemos em sociedade. Acaba, às vezes, provocando atraso nesse tratamento, vergonha por aquele que passa e até um isolamento social. Então, Fábio, sem mais delongas, eu vou devolver a palavra para você explicar para a gente, primeiro, como surgiu, né, essa necessidade de termos hoje um mês, o Janeiro Branco, que é para refletirmos sobre a nossa saúde mental e sobre a nossa saúde emocional. Como que tudo isso surgiu? Qual a relevância disso tudo? Bom, boa noite para todo mundo, né? E a Lu introduziu aí muito bem o tema, né? Trazendo para o nosso dia a dia, e eu posso colocar assim, desmistificando um pouco, né? As questões que falam da nossa saúde mental, né? Como que surgiu essa campanha do Janeiro Branco? Essa campanha ela foi criada por um psicólogo lá atrás, em 2014, tá? E ele foi o Leonardo Abraão, o nome dele, tá? E ele é mineiro, né? E ela foi transformada em lei federal em abril de 2023, é muito recente. Então, a partir de janeiro de 2024, ela passou a ser inserida no nosso calendário. Por que é tão importante falar sobre isso? E como eu coloquei, ela introduziu colocando uma relevância que é justamente desmistificar os transtornos mentais, né, como um todo, e trazer para o nosso dia a dia, porque todos nós estamos suscetíveis a. Então, você ter uma crise de ansiedade, você ter depressão, não precisa você. Eu costumo usar assim, nós temos o tempo todo que nos cuidar para não entrarmos. E mesmo nos cuidando, mesmo tendo essa consciência, podemos ter, tá? Existem alguns momentos aí da nossa vida
que eu acredito, e não só que eu acredito, tá? Porque eu pesquisei para fazer isso, que são mais suscetíveis, né? Que a gente se torna mais suscetível para, que são os momentos de vulnerabilidade, momentos de mudança. Que momentos são esses? Existem alguns marcos na nossa vida como um todo, né? E aí você pode... que marcos? Nascimento de filho, casamento, saída de casa, perda de alguém, né? Ah, são momentos de vida que trazem mudança, mudança de cidade, mudança de país. E aí leva a gente para um lugar novo, um lugar diferente, um lugar onde a gente não sabe como é caminhar nesse lugar. Então, a Lu comentou aí, a primeira crise dela aí de pânico veio quando? De ansiedade. Foi quando eu estava no momento, né, de escrever a dissertação do mestrado. E aí vamos pensar aqui, né? Você já tinha vivido isso antes? Não. Então, não, era e algo assim, novo. além de tudo, tem uma pressão nisso, Fábio, que é o fato, no meu caso, como eu escrevo muito, então as pessoas ao meu redor ali, e você vai tirar isso de letra, para você é super fácil, só sentar e escrever. E não é bem assim, né? Então, essa pressão já fez com que eu também ficasse internamente me pressionando, né? E aí tem Existia uma prazo em pressão relação a isso, e autoimposta. daí quando eu sentava e não conseguia escrever, isso desencadeava uma angústia em mim muito forte, porque como assim não consigo escrever? Uma coisa que eu faço todo dia, né? E esses Exato. bloqueios que me davam acabavam, obviamente Que eu não percebia, aumentava. né? Mas acabavam assim, uma panelinha de pressão que ia, né? Um fator a mais aí, né? A gente Exatamente. pode colocar. E para falar um pouquinho desse tema, eu separei alguns tópicos que a gente pode colocar que são relacionados a como cuidar, então, para que a gente, como que eu posso usar o termo assim? A gente se policie, né? Diante da nossa saúde mental. Alguns hábitos diários são necessários para a vida de todo mundo, tá? Que hábitos são esses? Então, existe aí, num primeiro momento, né? A gente sabe que a atividade física é fundamental. Eu falo para todo mundo, para todos os meus pacientes, eu falo, a atividade física tem que ser encarado como um remédio. Então eu tenho que fazer todo dia? De preferência, sim. Né? Qual é o mínimo? Eu falo que se a semana tem 7 dias, a gente tem que fazer o máximo possível. Então, 4 dias, né? Para folgar 3 aí. Então, por que isso? O que a atividade física faz com o nosso organismo? Nós liberamos algo que contribui para a nossa saúde mental. Né? Então, são neurotransmissores, nós liberamos serotonina, noradrenalina, dopamina, fundamental para a gente. E o que é que contém aí nos remédios que a gente toma quando tem uma ansiedade, uma depressão? São também neurotransmissores, né? Não só, tá, gente? Nem sou especialista aqui, né? Apesar de estudar um pouco da farmacologia, não é o meu foco. Então, qual é o objetivo? É justamente evitar de chegar num ponto que eu preciso tomar uma medicação. E se eu precisar, tá tudo bem. A medicação tá aí para ser usada, né? Então, eu falo assim, tem momentos que é necessário mesmo. Somente isso, não, né? A atividade física vai melhorar também sintomas de ansiedade, por quê? Liberando esses hormônios vai te ajudar. Ela também vai melhorar a circulação do nosso corpo, né? Circulação sanguínea, vai ajudar para isso. E ela também vai trazer para gente essa sensação de bem-estar.
né? Que a gente tanto fala aí, começa a fazer que você vai querer. Eu vou dizer, só uma, que o dia que eu não faço, eu sinto falta. Então, é muito importante para todos nós estabelecermos um horário, né? Qual que é o melhor horário? Qual que é a melhor atividade física? Hoje em dia tem muita coisa, né? Então, assim, aonde eu me encaixo mais? Por quê? Porque tem que ter prazer nisso. E aí, pode ser dança? Pode, né? Não tem que ser só musculação? Não, não necessariamente. Mas a musculação ela é importante também. E eu posso encontrar um meio de fazer ela que seja gostoso, que seja prazeroso para mim, tá? Além disso, também estabelecer uma rotina saudável. E aí, uma rotina saudável envolve planejamento. Rotina. Rotina é assim, olha, que horas que eu vou acordar, um horário que fique bom, que eu consiga encaixar tudo. Pensa naquele dia que a gente acorda atrasado, Lu. Como é esse dia? Pensa. A qualidade do sono, a gente até falou sobre isso na live anterior, quando a gente conversou sobre, meu Deus, Alimentação. sobre alimentação. Nós falamos também, né, da interferência em relação. Boa noite, Sula, que bom te ver aqui. Boa noite. Nós falamos também sobre a interferência, né, do sono em relação à qualidade de vida. Aí a gente sabe que esses hábitos saudáveis, que envolvem alimentação, que envolvem atividade física, envolvem também uma boa qualidade de sono. E é por isso até que eu coloquei que algumas pessoas, das quais eu conversei, e do meu meio mesmo, que fazem uso de medicação para dormir, a gente sabe, eu não quero aqui ser mais uma a colocar um preconceito em relação ao medicamento, até porque o medicamento, em muitos casos, ele não só ele é recomendado, como ele é necessário para que a pessoa consiga, a depender de como ela esteja em relação à sua saúde mental e qual for o diagnóstico, ela realmente precisa, além dessa atividade física que a Fábio colocou ali como medicamento, de um acompanhamento terapêutico e também do uso de medicamento. A gente sabe que esse medicamento ele é controlado, que ele tem que ser usado conforme foi prescrito pelo médico. Jamais usem medicações fora dessa prescrição médica. Mas uma amiga minha está usando tal coisa e para ela faz bem, eu vou usar também. Não é assim que as coisas funcionam e você pode desencadear um problema ainda maior. É importante que a gente fale sobre isso, né? Porque nem sempre aquilo que faz bem para uma pessoa vai fazer bem para você, porque o diagnóstico dela pode ser totalmente diferente do seu, e também porque a depressão existem níveis, graus em relação ao processo de depressão. A gente sabe que tem pessoas que sofrem de depressão crônica e tem pessoas que estão passando por um momento depressivo. Eu me sinto deprimida hoje é uma coisa, eu sofro de depressão é outra. E aí o tratamento é completamente diferente. O que a gente sabe é que em todos esses casos a atividade física realmente é essencial. Não necessariamente a musculação, embora a musculação, em alguns casos, somado, por exemplo, a quem passa por uma situação de depressão e enfrenta uma menopausa, por exemplo, que é o meu caso, né, que estou entrando em menopausa e que, meu Deus do céu, Senhor, socorro, precisamos falar mais sobre isso. Fábio, vamos fazer uma live para falar sobre menopausa, porque as pessoas não falam, e tem um estigma ainda maior sobre isso. E a menopausa traz, em alguns casos, também um processo de depressão, que é diferente do processo de depressão que a gente costuma ver em outras situações, como, por exemplo, um adolescente acometido por um processo depressivo. São situações distintas e que são tratadas de maneiras distintas também. Por isso é que a gente fala que não existe uma receita de bolo para todo mundo. Mas em todos eles a atividade física está aí, e também a questão da qualidade do sono, né, Fábio? O que eu queria te perguntar é porque a gente sabe que há algumas situações que nós aqui, na nossa sociedade moderna, estamos acostumados e que elas podem elevar o risco de alguma
doença de ordem mental, emocional, enfim. Que é o caso, por exemplo, do excesso, a exposição nas redes sociais. E eu estou dando um exemplo aqui, porque a pandemia, que nós não podemos ignorar, adoeceu muita gente. Porque ela mudou um pouco o formato da gente se relacionar com as pessoas. Né? Nós passamos por um confinamento que se prolongou muito mais do que o esperado e que nos obrigou a adotar formas diversas de comunicação. Mas essas formas diversas ficaram muito no virtual. E muitos de nós nos habituamos a isso. Né? A gente sabe que muitas pessoas, por exemplo, não voltaram a trabalhar no presencial, adotaram o home office como um estilo de vida e não tem nenhum problema em relação a isso, desde que ele esteja combinado com outras questões em que você possa se relacionar socialmente com as pessoas de forma presencial. Né? Porque senão você acaba vivendo numa bolha dentro da tecnologia e não tem mais contato físico, que isso também traz uma série de consequências que são, às vezes, invisibilizadas e muitas vezes menosprezadas pela sociedade. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Flávia? É importante você colocar aquilo, até porque não é, acho que a pandemia intensificou isso, trouxe essa questão, né? Eu mesma hoje posso te dizer, nunca imaginei, gente, nunca imaginei que eu ia atender online alguém. Hoje eu só atendo online, né? Então, e veio pós-pandemia. E eu acho que é importante também olhar para os nossos jovens, nossos adolescentes, né? Posso colocar assim, até crianças. E tem esse mundo online aí, né, na palma da mão. E que muitas vezes deixam de fazer atividades que são necessárias para o desenvolvimento e que fazem parte do desenvolvimento, né? Como, por exemplo, brincar na rua, socializar com coleguinhas ali ao vivo. Para quê? Para aprender a dividir, aprender a se frustrar, né? E isso aqui eu estou falando em vários níveis, né? Se você for ver, a criança é dentro de um contexto mais lúdico, o adolescente é grupo, né? E como que ele vai buscar aí a identidade dele somente preso dentro de uma tela, né? Vai ficar comprometido, porque ele vai deixar de desenvolver habilidades que são necessárias para a vida adulta, né? E o adulto que se fecha, vai passar a desenvolver aí um transtorno mental, seja uma ansiedade, seja uma depressão. Tão forte isso, gente, que ó, esse ano aqui passou a validar o quê? A lei proibindo o celular nas escolas. Por quê? Porque foi constatado, né? Foi constatado quanto isso faz mal para a saúde, né? Então, assim, o nível de ansiedade de crianças e adolescentes aumentou demais. A Rafa que está perguntando, contato físico, abraço, também tem impacto significativo na nossa saúde mental e emocional, sem dúvida, Rafa, sem dúvida alguma, assim, tem impacto significativo. A gente precisa aprender, a ensinar as nossas crianças e os nossos jovens a questão do afeto, do toque, o quanto, se a gente parar e pensa, o quanto significativo é. Muitas vezes vale mais do que palavras, né? Então, tem que saber aí diferenciar um pouquinho, né? Acho que a Rafa tocou ali num ponto que eu cuido bastante, porque o toque também tem que ser explicado para essa criança, para esse adolescente. Que tipo de toque, né, Lu? Por quê? Porque a gente também sabe do quê? Do abuso. Então, é super importante ser falado sobre isso, né? O que é permitido, o que é legal
o que é bacana ser compartilhado. Então, a Sula aqui também colocou, e hoje tudo se faz pelo celular, realmente, né? Eu falo que nossa vida está dentro do celular, né? WhatsApp, que é trabalho, né? As redes sociais, banco, enfim, a gente acaba tendo uma vida ali. Se você pensar, precisa sair de casa. Hoje em dia até comida a gente pede, mercado faz pelo celular. Precisa? Não. E aí? E aí nós adoecemos. Então, é importante esse esforço, né? E quando eu falei aquilo de estabelecer uma rotina saudável, é uma rotina mesmo com horários, com planejamento, né? Do que horas eu acordo, porque eu comentei, como é quando você acorda atrasado? Desanda tudo. A gente acorda estressado, já acorda esquecendo tudo que tinha para fazer. Então, se o nosso cérebro sabe o que vai acontecer, se eu planejo a minha semana, se eu tenho uma rotina ali de horário, de compromissos, e eu sei de tudo que vai acontecer, fica muito mais fácil. Porque... o que eu acho importante, Fábio, até pelo fato da Sula ter comentado sobre a questão do celular, e realmente é uma ferramenta que está ali, né, todos os dias ao alcance das nossas mãos. Você sai de casa e volta para buscar o celular se você esqueceu. É uma coisa impressionante o quanto nós nos tornamos dependentes desse aparelho. E o quanto é libertador a gente se desprendendo. Ainda eu sei que muitos de nós trabalhamos, o celular é uma ferramenta inclusive de trabalho. Então é difícil eu falar assim, vou largar ele ali e faz de conta que ele não existe. Mas a gente pode se desprender em alguns momentos do celular, né? Que seja nos finais de semana, ou estabelecer horários para isso. Eu, em que pese seja uma advogada criminalista, e todo mundo fala, né? Advogado criminalista tem que estar com o celular ali 24 horas por dia, porque pode ter uma ocorrência de madrugada, etc. e tal. Vou perder esses clientes com certeza, porque eu coloco meu celular no silencioso quando eu vou dormir. Quer dizer, o meu fica assim no silencioso meio direto, eu recebo várias reclamações por conta disso, porque eu, às vezes, demoro para ver que ligou, eu retorno bem depois, a mãe tá aí, vai lembrar, vai falar, você não vê mesmo. E é verdade, eu demoro para retornar. Porque é engraçado, mas é que para mim, eu identifiquei que o apito, sabe, do WhatsApp, ele é uma causa, para mim, um fator de estresse. Ele me irrita, ele me estressa. Então, eu silenciei. Eu silenciei mesmo, assim, tipo, porque aquele barulhinho me irrita. Mas eu quando tive a minha última crise as minhas últimas de ansiedade, o que eu identifiquei foi que esse fator do celular era, para mim, um fator de ansiedade. Então, como fiz essa identificação, eu adotei algumas posturas em relação ao meu uso do celular. Né? Eu diminui muito a minha exposição nas redes sociais, embora a gente tenha o nosso canal hoje, Entre Irmãs, antes eu postava diariamente, né, no story, todos os dias e mais de uma vez por dia, e hoje eu estou mais comedida em relação ao uso das redes sociais. Não que eu não use, eu gosto, mas como eu vi que é um fator que para mim gerava ansiedade, eu diminuí. Eu também silenciei o celular, como eu falei para vocês, na hora de dormir total, meu celular ele não vibra, ele é silenciado total. Tem um fator que é ruim, porque se acontece algo, se alguém precisa de mim de fato, de alguma comunicação comigo de madrugada, é algo que se tornou difícil, porque o meu celular vai ficar no silencioso. Eu vou olhar ele quando eu acordo, mas eu não fico com ele ligado durante a noite. Mas o que eu percebo, assim, claro, coloquei aqui para vocês um hábito que para mim incomodava, né? Que para mim foi um fator que me gerava uma ansiedade, gerava um estresse. Pode ser que tenham outros fatores, né? A TV, por exemplo, TV ligada o dia todo. Eu me irrito, né? Na minha casa não fica, porque eu me irrito. É um barulho que para mim é desnecessário, que me incomoda.
Por outro lado, eu trabalho, e mesmo quando eu estou peticionando, eu ponho fone de ouvido e eu fico ouvindo música. E muita gente fala assim, cara, como é que você consegue se concentrar ouvindo música? A música não me desconcentra. É claro, não ouço música num volume super alto, ouço baixinho assim, mas ela não tira a minha concentração. Mas barulho de conversa me desconcentra. É engraçado, não sei se todo mundo é assim. Enfim, para mim é assim que funciona. Deixa eu ver ali o que a Sula colocou. Estamos tão viciados no celular que até quando se reúnem para almoçar fora com os amigos, cada um fica com a cara no celular, não se conversam mais, quase não se divertem mais. É verdade, se a gente observar, nos restaurantes é bem isso que acontece, né? Eu tenho um grupo de amigas aqui em Curitiba que quando a gente sai, combina-se, né, de não ficar olhando o celular. Porque é bem isso, ele acaba sendo um fator que inibe até que você converse com as outras pessoas e que você vivencie aquele momento, né, que você está ali com as amigas, enfim, com a família, etc. Mas é algo que eu me policio, não é uma coisa que eu tenha ainda, chego num ponto que eu chamaria de ideal para mim, mas é algo que eu já consegui melhorar bastante na minha vida. Sabe que eu queria que você comentasse, até por conta da tua profissão, que você tem muito mais expertise nisso, sobre alguns sintomas, especialmente em relação à depressão e ansiedade. Porque, né, como eu contei, quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, eu não sabia o que era aquilo, achei que estava tendo um infarto. E há alguns sintomas que eles são físicos, né, de ordem física, e que as pessoas às vezes não se dão conta. Ou demoram e quando vão procurar ajuda, já está num grau mais avançado, né, e às vezes até incontrolável. E o que leva muitas vezes até essa demora é o próprio temperamento. No meu caso, por exemplo, eu tenho um temperamento que é difícil de identificar que estou num processo depressivo, por exemplo, né? Porque o meu humor me ajuda nesse aspecto. E, por outro lado, atrapalha em outro, que seria de um diagnóstico. O que você poderia falar sobre alguns sintomas para as pessoas prestarem atenção? Então, é importante que você trouxe, né, sobre a ansiedade, alguns sintomas que eu falo que são clássicos, né? Que é essa palpitação. Ah, mas como que eu diferencio? É diferente, né? Tem algum motivo para eu estar com uma palpitação? Aconteceu algo que me faz estar com isso, né? Uma emoção muito forte. Dentro da crise de ansiedade, você começa a sentir algo que para você é desconhecido, é novo, né? Esse formigamento, né, das extremidades, né? Muitas vezes ali mãos e pés, você sente um formigamento, você sente aí uma sudorese que também não é comum. Você trouxe aí alguns sintomas que são clássicos, né? Mas clássicos para mim que trabalho com isso, né? Eu me recordo que há bastante tempo atrás eu atendi um cliente e quando ele teve uma crise do pânico, tá? Porque ele teve diversas crises de ansiedade antes e não olhava para isso. O que fez ele me procurar foi porque ele estava em plena Dutra e começou a ter uma crise do pânico que ele teve que parar o carro. Né? Então, assim, parar o carro porque ele pensou o que você disse, estou infartando, eu estou infartando. Ele foi para As minhas hospital. últimas, elas foram também quando eu estava no carro. E você tem um sentimento muito forte de morte. Então, a primeira coisa que veio, né, eu lembro dele me contando desse momento foi, e os meus filhos, né, ele tem 2 filhos pequenos, aí ele falou, meu Deus, e os meus filhos, sabe? Não, eu não posso morrer, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Então, traz aí um alerta pra gente do que, antes de cuidar de qualquer pessoa, a gente precisa estar bem, né? A gente só cuida de alguém quando a gente está bem.
Então, Fábio, eu acho que é importante você colocar isso também, no sentido assim, para as pessoas que convivem, que estão próximos a alguém que tenha crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, para ser mais compreensivo, assim, eu não vou nem dizer empático, porque às vezes é difícil mesmo acolhedor. ocupar aquele lugar, mas porque acolhedor é porque há muito julgamento também. As minhas crises de ansiedade, por exemplo, a maioria delas eu estava sozinha, mas eu já tive uma crise em que eu estava com família, né, e no carro. E eu não expliquei que aquilo era uma crise de ansiedade, mas o fato é que eu fiquei em pânico, assim, aquele sentimento de que vai acontecer alguma coisa é algo muito forte. Então você se torna chata para as outras pessoas, porque você tá assim, tipo, Fora você de quer que si. pare realmente, você quer que vá mais devagar, você quer que pare o carro, você tá com dificuldade de respirar, porque aquele É essa sentimento ele é sensação. muito real para você. Para o outro pode estar normal, pode não estar acontecendo nada, mas cara, eu só estou aqui dirigindo, tá tudo tranquilo. Mas para quem está passando pela crise, é um sentimento incontrolável, né, de que vai acontecer alguma coisa, de que há um risco muito forte e é um sentimento de morte, uma coisa muito muito É uma triste, assim. sensação de morte. É, realmente, né? Tem que tomar esse cuidado aí. E no começo você falou, no começo da live, né? O quanto a gente não conhece sobre, não fala sobre, né? E é uma das razões de ser, no primeiro mês do ano, ser colocado um olhar, né? Uma campanha voltada para a saúde mental, né? Então, o quanto existe sim, e existe um tabu, não se fala, né? Eu ainda escuto muita gente. Como que eu vou falar que eu faço terapia? Vão falar que eu sou louca. Então, olha o quanta ignorância existe diante desse assunto, Eu né? já acho que Então, terapia devia estar na lei, sabe? Obrigatório para todo mundo, porque a terapia faz com que a gente se conheça. Ninguém vai na terapia para trabalhar o outro. Se passa pela cabeça de alguém, ah, eu vou fazer terapia porque eu preciso trabalhar a fulana, a ciclano, ó, não, esquece que terapia não é para isso. Terapia é para gente se trabalhar, para gente poder, para gente se entender, para gente se conhecer, um para a gente entender as autoconhecimento. ferramentas que a gente tem para lidar com algumas questões, com alguns conflitos. Não que a gente vá. Algumas relações melhoram porque a gente se melhora também, ou porque a gente aprende a lidar com aquela relação que é difícil. Não que o outro vá mudar. Pode ser que o outro mude em decorrência disso? Pode, né, Fábio? Pode Sem ser que nessa dúvida. dinâmica o outro acabe mudando, porque o teu comportamento também leva a isso. Né? Como você não Sim. está mais respondendo daquele modo, pode ser que venha uma mudança do outro lado. Você Mas o quebrou fato ali, de. né? Hã? Você quebra um ciclo, né? Se o teu É, comportamento muda, querendo ou não, interfere na vida do outro. Nós somos seres relacionais. e a Então, terapia também pode nos trazer a identificar, de repente, uma ansiedade, uma depressão e até um pânico. Às sem vezes, no dúvida, processo de terapia, você acaba identificando algo que para você era tipo, ah, fiquei descontrolada tal dia, eu me irritei tanto naquilo lá que aconteceu isso, e de repente, quando você começa a relatar no processo terapêutico, a terapeuta pera lá. Cara, o que você está me relatando vem de um processo, isso aí não é um episódio isolado, você deveria uhum, procurar e encaminha muitas vezes para um médico para que ele possa fazer essa avaliação é. em relação a esses sintomas. Porque Eu uma quero das só, coisas. eu quero só colocar aqui que a Sula perguntou, Lu, Ah, qual tá. é a verdadeira causa da depressão? Sula não tem uma causa, uma única causa. Falo que a depressão ela é multifatorial. São diversos fatores que contribuem para que a pessoa se encontre, né, num processo de depressão, tá?
E a depressão, a gente coloca como um transtorno, né? Transtorno depressivo maior, com 2 semanas você tendo características ali, tendo episódios, né, recorrentes, né? Então são 2 semanas que é necessário para que seja tratado como um transtorno depressivo maior. Então, não existe algo que, não, mas se deixar, tem como prevenir? Tem como. Que é isso que a gente Tem está algumas trazendo coisas que aqui. podem desencadear um processo de Sim, depressão, né, sim. Fábio? E a outra questão também que eu acho que é importante colocar, Fábio, é que, gente, o depressivo não é aquele que está lá triste, chorando, e que não quer sair de casa, que está embaixo das cobertas, que está só na cama, se arrastando. Não. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de pessoas que chegaram àquele limite que até a Sula colocou, uma amiga minha da igreja tirou a própria vida por conta da depressão. Algumas pessoas que chegam a esse fim tão triste e que as fotos dessas pessoas, um dia antes ou momentos antes de acontecer isso, e essas pessoas, você olhava a foto, tipo, jamais você diria, obviamente vai acontecer ali uma tragédia, vai ter um fim triste porque a pessoa está com depressão. Não, depressão não está escrito na testa das pessoas. Tenho depressão. Não está. Né? Então, o que a gente fala é para a gente poder conversar mais sobre isso, realmente quebrar esses estigmas, ter mais empatia, mais acolhimento, buscar entender o que é esse processo. Para mim, não é fácil de entender. Para mim não é, porque, como eu falei, por conta até do meu próprio temperamento e de criação também, desde muito cedo, aprender que a gente tem que arregaçar as mangas e lutar, né, Fábio? É até difícil, inclusive, identificar em mim quando algo não vai bem, porque tem que tirar da cartola alguma estratégia para sair daquele lugar. Então, não é fácil, mas o fato é que a gente precisa ser mais acolhedor, de entender que a depressão, para cada um, ela pode ter um modo diferente de se expressar. Tem as pessoas que ficam mais reclusas, tem aquelas que vão continuar convivendo com você como se não fosse nada, que vão fazer piada, que vão estar dando risada, e que você vai pensar, não, mas está tudo bem, e não está. Então, não tem uma fórmula, né? Eu vi também sobre alguns sintomas físicos da depressão e da própria ansiedade, como a questão da alteração de humor, com a questão de alteração no apetite, ou perda, ou começa a comer mais, alterações do próprio sono, ou tem sono demais, ou começa a ter insônia. Então, não existe algo que seja padrão ali, né? Dor de Existe cabeça uma frequente. mudança de comportamento, né? A gente pode falar, teve uma alteração. Olha só, eu sempre fui uma pessoa que dormi pouco. De repente, eu passei a dormir muito, né? Tô dando um exemplo assim, diminui o interesse na questão de buscar atividades, busca por prazeres, tem um humor mais deprimido, então tudo eu olho por uma questão negativa, né? Todo o contexto de vida eu sempre tendo a ter aquele pesar, né? Mais melancólico ali. Tem, como você colocou, as alterações do sono, às vezes tem até uma questão de agitação psicomotora mesmo, sabe? Ou um retardo, então uma pessoa que é mais agitada tende a ficar mais retraída, uma pessoa que é mais retraída fica um pouco mais agitada, tem essa perda de energia. Existe sim um sentimento de inutilidade, né, de uma culpa excessiva ou que é inapropriado, tem uma capacidade diminuída de concentração. Então, isso
de memória, de concentração, né, dificuldade. E eu achei interessante, você falou aí essa questão da culpa, e a Sula trouxe ali que às vezes até a vergonha pelo julgamento dos outros. E as pessoas daí acabam guardando o que sentem. E é verdade. E às vezes não é só por vergonha, às vezes é porque elas próprias não conseguem expressar aquele sentimento. Porque é uma coisa que eu acho que só quem passa, só quem atravessa. A Jana colocou ali, só quem já teve uma crise de ansiedade para saber o que é. Por isso meu celular também fica no silencioso. E eu penso, Jana, que da mesma forma, só quem atravessa ou atravessou um processo de depressão para poder saber o que é. Porque é algo que você vai ler sobre isso, vai ter definições que elas são vagas, porque, como eu disse, não é 2 mais 2 são 4. Os sintomas podem ser diferentes para cada pessoa e a reação a esses sintomas também é diferente em cada pessoa. Tem pessoas que, como eu falei, vão estar sorrindo ali com você, fazendo festa, e que escondem um processo, às vezes, depressivo bastante grave e bastante triste. Então, que chegam até aquele ponto que a Sula colocou de uma amiga. Eu também tive já conhecidos e amigos que passaram por essa situação e que chegaram no ponto de tirar a própria vida. E que, na verdade, o que na época me chocou bastante, porque, obviamente, uma das pessoas, eu jamais ia dizer, jamais, para mim era uma pessoa extremamente alegre, feliz e tudo mais, e de repente chegou nesse ponto e a gente fica se sentindo de outra forma, pensando como que eu não vi, como que eu não soube, por que não me pediu ajuda, como que eu não reparei. É uma coisa muito difícil isso. Por isso que eu acho que a gente deve estar também presente, né, nas relações, quando a gente está com alguém, de procurar estar aberta, de escutar, Pode falar, Sim, mas também, Lu, por isso que é tão importante falar sobre a depressão, sobre a ansiedade. Por quê? Para não virar tabu. Quando a pessoa diz assim, olha, eu tô com depressão. Meu Deus, você, não acredito, como? Tá tudo bem, gente? Ao invés de, nossa, que bom que você está me contando, né? Eu posso te ajudar, né? Eu imagino o quanto deve estar sendo difícil para você. Você quer falar um pouco sobre isso? Então, mudar o nosso conceito. E quando eu falo nosso, eu coloco porque faz parte da nossa cultura, né? Culturalmente, nós tendemos a potencializar algo que não é saudável. Não é saudável a gente não poder falar da gente. Né? A gente não e até quando perceber no outro um comportamento que você entende que não foi adequado para a situação, né? Por exemplo, meu Deus, mas se estressou só por isso? Meu Deus, mas sabe, tipo, para e presta atenção. Se isso é recorrente, que às vezes é um fato isolado realmente de um dia que não estava bem, mas se isso tem sido recorrente, isso é um sinal de um alerta de que algo não está bem com aquela pessoa. Exato. Pode sim ser uma crise de ansiedade, pode ser que ela esteja enfrentando problemas relacionados à ansiedade, pode ser que esteja desenvolvendo ou numa linha limítrofe de um pânico. Eu, quando procurei auxílio médico, o que o médico me relatou, devido aos episódios que eu tinha tido e serem muito próximos um do outro, foi: você precisa fazer um tratamento além da psicoterapia, que ele me disse que era mais importante de tudo. Ele falou: a terapia em primeiro plano, tem que ter atividade física, obviamente, mas eu tive que entrar com a medicação por conta de controle mesmo daquelas crises. E o que ele me disse se não controlar isso aqui, pode virar um pânico. E o pânico é mais difícil, é um degrau acima. Mais difícil ainda de ser tratado, porque o pânico, ele te paralisa totalmente. Ele não te
deixa sair do lugar. E é uma coisa surreal isso, porque para quem é assim agitado e tudo mais, você se perceber sem energia, sem vontade, esgotada, é muito difícil. Muito difícil. Especialmente porque você se cobra e as pessoas ao seu redor que te conhecem, no outro formato, te cobram. Então, a gente precisa realmente sair do julgamento, como você falou, Rafa, entrar no acolhimento. Com a gente mesmo, em primeiro lugar, para a gente se abraçar, se acolher, se aceitar, saber das nossas limitações, das nossas impotências, porque a gente acha que pode resolver tudo e não. Precisamos uns dos outros, né? Nos conectamos com as pessoas em vários aspectos e precisamos, muitas vezes, buscar ajuda fora. Você tocou num ponto, Lu, que é importante trazer aqui, né? Para a gente cuidar da nossa saúde mental, além, né, de todas essas coisas que a gente colocou aqui de hábitos saudáveis, aí uma coisa que é importante é manter a nossa mente ativa, né? O que eu quero dizer com isso? Aprender novas coisas, né? Então, o quanto isso faz com que o nosso cérebro faça novas transmissões, né? Então, novas sinapses. E aí, isso mantém ele ativo, né? Isso contribui até para que a gente não desenvolva aí as doenças degenerativas, né? E também, o que me fez lembrar, que você falou, dos relacionamentos. Um fator que é super importante e que, nossa, é muito falado, o quanto contribui aí a amizade, né? As nossas relações. O quanto é importante a gente ter bons relacionamentos que tragam para a gente um olhar positivo, né? Mesmo diante da dor, mesmo diante de um processo aí de depressão, de ansiedade, um olhar positivo, porque o que você consegue fazer hoje, né? Já é um olhar positivo, né? Que te leva, a vida é movimento, que te leva para o movimento, que faz com que você entenda que você não está sozinho, né? Nós somos seres relacionais, não estamos sozinhos, não vivemos sozinhos. Então, o social é muito importante. Eu vou falar para você, Fábio, que teve uma época da minha vida que o meu funil ele era virado ao contrário, né? Então, a boca larga ficava mais embaixo. Hoje, o meu funil está do lado certo. O que eu quero dizer com isso e por que eu estou falando de funil no meio dessa conversa que a Fabiana está falando de amizade, de relacionamento? Eu estou falando, gente, para a gente passar mesmo pelo funil as nossas relações e filtrar. Pessoas tóxicas não te acrescentam nada. Então, eu de alguns anos para cá na minha vida, realmente virei o funil e hoje as minhas relações, elas ficam... Vou usar aqui, a Ju tá na live com a gente, vai saber porque eu já ensinei ela e já falei para a Fábio também, que eu coloco as pessoas em gavetas. Aí, como assim gaveta? Gente, tem gente que está lá na minha gavetinha de boteco. A pessoa que eu gosto de sentar no boteco, dar risada, conversar, futilidade e tudo mais. Mas é só naquela gaveta. Eu não vou colocar aquela pessoa na minha gavetinha daquelas pessoas que eu trago para dentro da minha casa e que eu vou contar sobre a minha vida, que eu vou abrir a minha história, que eu vou me entregar de corpo e alma. Não. Essa gaveta é preciosíssima e é para poucas pessoas. Digo isso porque, às vezes, a gente coloca as pessoas na gaveta errada e tem uma frustração, uma decepção, um tombaço. Uma expectativa, né? E isso também vai trazer reflexos para a nossa saúde emocional e para a nossa saúde mental. Então, é fundamental que a gente saiba escolher e que dentro dessa escolha a gente se coloque em primeiro lugar. Se aquele relacionamento está me fazendo mal,
Se aquele relacionamento é tóxico para mim, ele não me serve. Igual aquele sapato que você provou e que está apertado e que você insiste em andar. Tá dando calo, tá destruindo o teu pé, mas tu tá lá metendo o teu pé naquele sapato. Relação é a mesma coisa. Se aquele relacionamento te traz dor, se ele não traz para você reciprocidade, sim, gente. Eu falo que é muito lindo, não sou Madre Teresa de Calcutá, é muito lindo na teoria, vamos amar os inimigos e tudo mais, sei que isso é ensinamento bíblico, mas assim, ninguém fala nem na Bíblia que eu tenha que conviver com o meu inimigo. Ninguém. Então, ok, não desejo mal para ninguém das minhas caixinhas, desejo que todo mundo seja muito feliz, porque gente feliz não incomoda os outros, mas que façam terapia, inclusive, mas para conviver comigo, para participar da minha vida, para partilhar comigo, eu escolho aquelas pessoas que me tragam reciprocidade, porque é uma via de mão dupla. Não precisa necessariamente estar sempre equilibrado. Tem dias que eu vou dar mais, tem dias que eu vou dar menos, tem dias que o outro não vai ter condições de me retribuir da mesma forma e tá tudo certo. Porque amizade também com cobrança não é amizade, né? Fica um peso. Então, tudo aquilo que pesa ou que te traz uma energia negativa, que não te traz, não te acrescenta nada na vida, de verdade, gente, escolhe a gaveta. Vê em que gaveta você quer colocar aquela pessoa. E às vezes você quer colocar na gavetinha de nevermore, né? Foi bom enquanto durou. Minha querida, ó, segue o rumo que eu vou seguir o meu e tá tudo certo. Exato. Eu acho que é fundamental para que a gente possa estabelecer uma vida, uma saúde mental equilibrada, uma saúde emocional equilibrada, porque tem gente que de fato faz tempestade em copo d'água, que vai trazer a tempestade para o teu dia, que uma coisa pequena vai transformar numa coisa gigante, que vai fazer questão de tornar aquele ambiente que era para ser aprazível um ambiente de tormenta, porque não consegue relaxar. Aí, gente, o problema é da pessoa. É da pessoa. Devolve para ela e fala, olha, sério. Né? Porque a gente já tem que dar conta das nossas mazelas, das nossas dificuldades, dos nossos enfrentamentos diários, que muitas vezes não são poucos e que às vezes são bastante pesados. Se eu começar a pegar o peso dos outros e botar também na minha sacola, não vai dar. Não dá certo. E tem um outro ponto, Lu, que eu acho que é importante trazer aqui, que geralmente nós não olhamos, que são os nossos hábitos financeiros. Também fazem parte da nossa saúde mental. Ou se faz. Ou se faz. Então, como você cuida do seu dinheiro, né? Vou trazer aqui para provocar essa reflexão. E isso também é tópico para terapia, né? Uma outra coisa também que eu vou colocar com relação ao dinheiro é: você se prepara para o futuro? Né? Você pensa que como vai ser o meu futuro? Eu me preparo para a vida que eu quero ter? Porque hoje a gente trabalha para quê? Né? Para o hoje. E amanhã, quando eu não tiver mais condição de produzir, eu estou cuidando disso? Então é importante. Excelente colocação, Fábio. Essa é a parte difícil para mim, mas eu já melhorei muito. Você que convive comigo sabe, né? Estive recentemente em Brasília. A vontade é grande de cometer uns exageros, mas segurei tchan. Por quê? Porque eu comecei a pensar no que é prioridade para mim nesse momento. E eu acho que talvez essa seja a pergunta que a gente tem que se fazer na hora de lidar com o dinheiro. Se isso é uma prioridade, eu preciso disso agora, é necessário. Não é fácil, gente, para quem tem um descontrole em relação a isso, para quem é habituado, ou para quem nunca se deu conta, né, de planilhar e vai gastando. Afinal de contas, o dinheiro foi feito para gastar. Esse é o meu pensamento. Mas o fato é que um dos fatores que gera muito estresse e que interfere totalmente na qualidade do sono
é a falta do dinheiro. É saber que você tem Eu falo conta que batendo na tua porta e você não tem saldo bancário para pagar. ele é um desencadeador de doenças mentais, né? Se a gente não tá bem financeiramente, ansiedade, depressão aí falam alto na nossa vida, né? Então, cuidar disso, e como eu disse, é um tema, sim, de terapia, porque envolve nossas crenças familiares, envolve muito isso, né? Envolve nossos hábitos, nossos costumes, tudo isso é questão para ser trabalhado dentro da terapia. Então, assim, são pontos que são fundamentais para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais saudável. Acho que é importante refletir um pouquinho sobre tudo isso e colocar em prática, né? Aproveitando que a gente está aí nesse mês de janeiro, eu posso dizer assim, eu já comecei a colocar em prática várias coisas aí, porque quero, sim, uma vida diferente para mim. Então, vamos pensar sobre isso, né? Se você quer melhorar, se você quer se cuidar, por onde é mais fácil para você começar? Comece pelo mais fácil, né? E sem colocar muita coisa, porque se colocar muita coisa, a gente desiste, porque o nosso cérebro sempre vai pelo caminho mais fácil. E aprender a colocar, por fim, aprender a colocar limite. Porque a gente também precisa descansar. E as pessoas também têm uma dificuldade de entender isso, que às vezes a gente precisa descansar. Você está com um monte de atividades, mas o que é descansar para você e o que é descansar para você é diferente às vezes do que é descansar para o outro. Com certeza, para a gente aprender a se colocar limite, a tirar o nosso período de férias, as férias que eu acho que são necessárias, e se afastar daquilo que faz mal. Enfim, nós estamos aqui caminhando para o nosso final, né? Aliás, já passamos aqui do horário. Eu queria indicar uma leitura, se você me permitir, Fábio, talvez você tenha até alguma indicação também. O livro que eu gostaria de indicar é um livro que eu li já faz bastante tempo, mas que eu peguei ele hoje e falei, eu vou reler esse livro, que ele me ajudou bastante na época, que é Armadilhas da Mente, do Augusto Cury. Eu li ele muito rápido, ele é um livro muito bom, ele me fez refletir várias questões, e eu acho que foi importante para mim. Eu li na época do mestrado, realmente, naquela época que eu tive a primeira crise de ansiedade, e eu peguei ele aqui para reler. E, Fábio, quer fazer mais alguma colocação? Não, acho muito boa essa colocação aí, sua dica de leitura, né? Acho super, super importante, né? Mais do que uma colocação, né, quero chamar a atenção aqui, que é um dado que foi colocado no post quando a gente foi divulgar essa live, que nós temos o país mais ansioso do mundo. Então, é importante a gente se cuidar, sim. Saúde mental é importante para a vida, né? Então, o que você pode fazer por você hoje? E interfere em todos os outros campos da vida. Eu vou terminar, como sempre, vocês sabem que eu gosto de ler alguma poesia ou, enfim, algum texto. E hoje eu escolhi um que é de uma cronista que eu gosto demais, que é a Marta Medeiros. Bom, vamos lá. Sei direitinho o que faz bem e o que faz mal para a minha saúde. Prazer faz muito bem. Dormir me deixa 0 quilômetro. Ler um bom livro faz me sentir novo em folha. Viajar me deixa tenso antes de embarcar, mas depois rejuvenesço uns 5 anos. Viagens aéreas não me incham as pernas, incha-me o cérebro, volto cheia de ideias. Brigar me provoca arritmia cardíaca. Ver pessoas tendo acessos de estupidez me embrulha o estômago. Testemunhar gente jogando lata de cerveja pela janela do carro me faz perder toda a fé no ser humano. Caminhar faz bem, dançar faz bem. Ficar em silêncio quando uma discussão está pegando fogo faz muito bem. Você exercita o autocontrole e ainda acorda no outro dia sem se sentir arrependido de nada. Acordar de manhã... Cadê? Acordar de manhã arrependido do que disse ou do que fez ontem à noite é prejudicial à saúde. E passar o resto do dia sem coragem para pedir desculpas é pior ainda.
Não pedir perdão pelas nossas mancadas dá câncer. Não há tomate ou mussarela que previna. Ir ao cinema, conseguir um lugar central nas fileiras do fundo, não ter ninguém atrapalhando sua visão, nenhum celular tocando e o filme ser espetacular. Uau! Cinema é melhor para a saúde do que pipoca. Conversa é melhor do que piada. Exercício é melhor do que cirurgia. Humor é melhor do que rancor. Amigos são melhores do que gente influente. Economia é melhor do que dívida. Perguntar é melhor do que duvidar. Sonhar é melhor do que nada. Eu achei esse texto perfeito. Com o que a gente conversou. E também queria ficar aqui uma dica para quem está a fim de ir no cinema. Tem um filme que ainda está em cartaz, que ganhou agora, recentemente, que a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro pelo filme, que Ainda Estou Aqui, um filme brasileiro, muito bom. Eu assisti, recomendo, indico a todos. Vão, achei sensacional o filme. E quando você está lá, desliga o teu celular, relaxa, desfruta do filme, desfruta da companhia de quem estiver perto de você e tenha um momento só teu. E o cinema é um dos momentos que me deixa muito feliz e que faz bem para minha saúde mental e para minha saúde emocional. Gente, com certeza, é muito bom. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Gente. Obrigada, Fábio, pela tua contribuição, por tudo que você trouxe aqui para essa live hoje. Nós esperamos vocês todas na próxima terça-feira, mas não esqueçam, vão no YouTube, sigam a nossa página, compartilhem se vocês acharem que o tema é interessante, deixem um emoji lá para que o YouTube entenda que o nosso tema é relevante, para que ele transmita para mais pessoas, curtam e, enfim, nos sigam. Mande para outras pessoas, convidem gente para vir com a gente para o canal. E até a próxima terça. Um excelente restinho de semana para todo mundo. Que Deus abençoe. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe. Boa semana. E semana que vem a gente se encontra, gente. Beijão. Beijo, irmã. Saudades. Beijo. Te amo também. Tchau, gente. Beijos. Boa noite de sono.